A paz do Eterno a todos. Nesse vídeo estaremos abordando um pouquinho sobre o tópico 2 dessa 12ª lição da Escola Bíblica Dominical, que trata exatamente de um dos personagens também mais importantes no Novo Testamento, que foi José, o pai terreno de Jesus. E nesse contexto estaremos abordando a questão caracterial de José. No primeiro vídeo eu dei ênfase àquilo que a Bíblia não cita sobre José. Há um período parentético em que há um silêncio sobre a vida de José, como também na vida de Maria e na vida do próprio Senhor Jesus. Enquanto a isso, surgiram, como citamos no vídeo anterior, alguns livros, principalmente do século II ao VI, buscando nos dar informações sobre a vida desses personagens tão importantes do Novo Testamento. Nesse segundo vídeo, nós estaremos abordando a questão mais caracterial de José e a sua contribuição indiciocrática, ou seja, particular, quanto à formação caracterial do menino Jesus. Não como Deus, mas o menino Jesus, claro, se o menino Jesus, estou falando da pessoa humana de Jesus, já que a divindade, ela não possui um estado de infância, tá? Não existe isso dentro do contexto da divindade. Já no capítulo 1 de Mateus, versículo 16, eu vou ler esse texto. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo. Quando nós fazemos uma comparação com aquilo que vem antes, nessa genealogia em Mateus, podemos perceber o seguinte: Abraão gerou Isaque, Judá gerou Pérez, Arão gerou Aminadab, e assim sucessivamente. Você percebe que quando chega no caso de José, não é citada a palavra gerar. Na cultura judaica não se cita mulheres geralmente na genealogia, mas sempre o homem. Na cultura judaica, a vida não vem da mulher, ela vem do homem. Então, quando vê, por exemplo, Uzias gerou Jotão, claro, a mulher de Uzias, mas a mulher dele não é citada, é citado Uzias. No caso de José em relação a Jesus, se Jesus fosse filho biológico de José, então seria José gerou Jesus. Mas não é citada a palavra gerou. Então Mateus, ele é enfático e de forma proposital, ele exclui a palavra gerou, para que possamos então concluir que realmente José não foi pai biológico de Jesus, mas ele foi uma espécie de um tutor. Ele foi pai na esfera cultural, vamos dizer assim, na institucionalização da lei vigente quanto aos pais de uma criança. Tá bom? Então, esse primeiro aspecto eu penso ser de forma muito relevante para nós. Outra questão na genealogia é o nome da pessoa deste menino. Tanto as palavras Cristo como Messias, Cristo no grego e Messias no hebraico, palavras grega e hebraica, significa ungido. E no Antigo Testamento, a unção ela tinha dois fatores enfáticos. Primeiro, uma escolha do Eterno, e o segundo fator está exatamente na capacitação deste indivíduo para uma tarefa. Geralmente 3 indivíduos eram ungidos no Antigo Testamento: o profeta, o sacerdote e o rei. Quanto à pessoa do menino Jesus, no qual quem dá o nome é o pai, é José que dá o nome, tá? E exatamente no ato da circuncisão, do ato de circuncidar a criança, no 8º dia, ali o pai dá o nome à criança. E o nome dado é exatamente Jesus, tá? O ungido, o Messias. Tá bom?
E Jesus ele vai desenvolver os 3 ministérios, qual era aplicada a unção. Jesus foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi rei. Aliás, não só foi, ele é profeta, sacerdote e rei. José, ele está nessa esfera sociocultural, respeitando tais trâmites quando ele dá o nome ali no ato da circuncisão, que foi em casa, ao seu filho, o Salvador do mundo. Tá bom? No capítulo 1 ainda de Mateus 18, nós temos também o seguinte relato. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, tivessem relações sexuais, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, nesse contexto aí, você tem José, noivo de Maria, tá? Esse noivado, como eu tinha dito no vídeo lá da mãe de Jesus, Maria, ele geralmente se desenvolvia no período de 1 ano, tá? De 1 ano. E nesse período ali, o noivo iria preparando todos os trâmites para a festa do casamento e a sua união matrimonial, propriamente dita, com a sua futura esposa. Nesse contexto aí, esse casamento era um contrato verbal, tá? Malaquias 2,14 fala desse contrato verbal, mas que tinha o valor de um contrato escrito, que só poderia ser rompido exatamente com uma ação de adultério por um dos futuros cônjuges, tá bom? E no caso aí, José ele tinha toda o aval da lei, conforme está lá em Deuteronômio 24:1. Vamos ler esse texto, Deuteronômio 24:1, que diz o seguinte, Deuteronômio 24:1: quando um homem tiver esposado uma esposa e formalizado o matrimônio, mais pouco tempo depois descobrir nela algo que reprove e por isso deixar de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Então ele tinha um respaldo, tá? E lá em Mateus 5, versículo 27 ao 32, 19, 3 ao 9, Jeremias 3, versículo 1 e 8, vocês podem também ler esses textos que vai falar também sobre essa questão do divórcio. Então, pela lei, ele poderia ter feito isso. Então, José ele mostra uma atitude caracterial muito interessante quando ele, primeiro, é discreto. Ele poderia ter tornado essa gravidez de Maria a público, ele não fez, ou até mesmo de forma mais discreta, chamado 2 testemunhas e oficializado esse desfazer desse tratado, mas ele preferiu o quê? Deixar Maria. Ele colocou no seu coração isso. Nesse contexto, Mateus 1,20, vamos botar lá em Mateus 1,20, que é uma área também do caráter. Primeira questão aí, ele foi discreto. Então, como Maria, ele foi discreto, foi um homem discreto. Então, é uma questão importante no caráter de José e de qualquer ser humano, né? Ser discreto. No versículo 20, mas quando meditava sobre isso, sobre o que deveria fazer quando percebeu que Maria, sua noiva, estava grávida, ele meditou, ou seja, algo que o autor não colocou também na revista, mas que eu acho interessante, é que José ele era um homem que não tomava decisões de forma abrupta, repentina, mas ele meditou, ele pensou, ele não agiu por impulso, mas ele resolveu pensar, meditar o que deveria fazer. Percebo que esse é um aspecto caracterial de muita relevância. Não é à toa realmente que o Eterno escolheu para serem pais não biológicos, pai biológico, por exemplo, José, de seu filho, José e Maria. Eram realmente pessoas de uma integridade, de elementos caracteriais assim, muito relevantes, a fim da formação do caráter
do menino Jesus homem. Tá bom? Outra coisa, no versículo 21 de Mateus, capítulo 1, versículo 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. Tá? Então aqui está apontando para a questão da circuncisão. Esse nome ele é dado exatamente nesse momento da circuncisão, tá? E esse nome que José deu, ele tem uma relevância muito grande também no aspecto social. Porque quando o nome ele é dado no contexto social, ele está mostrando para a sociedade que aquela criança faz parte realmente da família. Tá? Então ali ele passa, né, a ser parte, a criança passa a ser parte exatamente da família. Lá no versículo de número 25, contudo não coabitou com ela, enquanto ela deu à luz o filho primogênito, e José lhe colocou o nome de Jesus. Aqui mostra também um aspecto interessante no caráter de José, que ele, durante o contrato de casamento, quando era noivo, ele fez o que? Ele obedeceu à lei. Naturalmente eram jovens, mas obedeceram o que a lei determinava. Então ele não conheceu Maria. Tá? Fala também em Mateus 13, 55 e 56, tá? E Marcos 3, 31 e 35, quando só depois de conhecer Maria, né, ele vai, depois do nascimento de Jesus, passado o tempo da purificação, é que ele vai conhecer, e nesses textos aí de Mateus 3, 55 e 56, Marcos 3, 31 e 35, ele vai finalmente conhecer Maria, e outros filhos nascerão dessa relação. Tá? Outra coisa interessante é que Jesus ele é o primogênito. Tá? Ele é o primogênito. E isso é importante porque somente o primogênito poderia o quê? Exatamente herdar o trono de Davi. Essa profecia requeria que esse Messias teria que ser primogênito. Por que estou citando isso? Porque a crença católica é que Jesus não teria tido irmãos, né? Não teria tido irmãos, tá? E que José tinha irmãos de um primeiro casamento. Então, nesse contexto, se isso fosse verdade, então Jesus não seria o primogênito. Então, ele não poderia herdar o trono. Tá? Se nós crermos que José veio de um segundo casamento, já de idade avançada, como citei no vídeo anterior, eu iria descaracterizar exatamente o papel messiânico do filho não biológico de José, Jesus, porque ele teria outros filhos no primeiro casamento, então ele não seria o primogênito. Então, mais uma vez, está desbaratada essa visão de que Jesus, que Maria, não teve filhos depois de Jesus, e que José, segundo a crença católica, já teria filhos de um primeiro casamento. Tá? No Evangelho de Lucas também nos é citado alguns acontecimentos em relação à infância de Jesus e à participação de seu pai, José, que é a parte que mais nos cabe nesse segundo vídeo. Tá bom? Exatamente no capítulo 2 de Lucas, nós temos, a partir já do versículo 21, Lucas 2, 21, vou citar esse texto, que diz o seguinte: completando-se os 8 dias para o ritual de circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Como eu falei, no dia da do circuncidar da criança, o pai que fazia a circuncisão em casa, então foi feito lá em Belém, tá bom?
o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes de ele nascer. Esse nome foi determinado pelo próprio anjo, tá bom? Então vamos lá. Segundo Gênesis 17:12 e Levítico 12:3, isso era uma lei instituída pelo Eterno, a questão da circuncisão, tá bom? Então Lucas 2:21 vai falar desse momento em que mais uma vez o caráter de José ele é bem exteriorizado, ele obedece à lei, vai circuncidar o menino. Passa-se 40 dias, está lá em Lucas 2:22 a 24, ou seja, o período da purificação da mulher após o nascimento do menino. A mulher passava por um período de purificação, 40 dias. Quando era menina, era 80 dias. E quando era menino, 40 dias. É a chamada mikvah, período de purificação. Está lá em Levítico 12:6 também, tá bom? Então, após o nascimento do menino, passa esses 40 dias, tá? E nesse período que vai ao tempo, depois dos 40 dias, conforme citado em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 21, ali era feito o quê? Uma oferta. Podia ser de um carneiro, ou para quem não tinha posse, de 2 pombinhos. Um pombinho era queimado e o outro era sacrificado, normalmente, a fim dos pecados da família. Tá bom? Remissão dos pecados. Então, eles vão ali de Belém para Jerusalém a fim desse evento ali no templo. Tá? Então, você percebe que essa família, José e Maria, participa de tudo aquilo que envolve a própria cultura da época. Tá? Não é porque era o filho do Eterno que precisou se descaracterizar esse contexto sociocultural da época, de forma nenhuma, tá bom? Então a família de Jesus vai ali a fim de realizar esses eventos previstos pela lei. A apresentação comum do filho primogênito, tá, está lá determinada em Êxodo 13:2, versículo 12, Números também 18:6 e 1 Samuel 1:2, tá? Então, o que acontece? Quando o Senhor ele escolhe os levitas para as ações ritualísticas no templo, o que acontece aí? O primogênito ele não passa mais a ter a obrigatoriedade de servir ao templo. Mas para isso precisava se pagar uma oferta de 5 ciclos, que corresponde a 2 gramas na época, 2 gramas de prata, 12 gramas de prata ou de ouro, a fim de pagar esses resgates. Foi o que José também fez, tá bom? Números 3:13 e versículo 40 fala dessa questão do primogênito ser de exclusiva função no templo, tá? E quanto à questão dos ciclos, 5 ciclos, você tem lá em Números 3, versículos 47 e 18, versículo 16, tá? E Marcos 11:15 também fala um pouquinho dessa questão aí, tá? Então, essa oferta, esse pagamento que José também fez, envolvia essa questão sociocultural. Então, José também foi fiel dentro dessa questão aí. Para nós fecharmos, em Lucas 2:40 e 49, a gente também vai ver uma peregrinação da família de José, junto com outras famílias, exatamente a Jerusalém, uma distância ali de aproximadamente 8 quilômetros, tá bom? E ali, a fim de observar a Páscoa. 3 festas eram obrigatórias, pelo menos uma vez no ano deveria ser realizada isso, tá bom? Que era a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculo. Está determinado em Êxodo 23, versículos 14 ao 17. Nesse contexto, Jesus tinha 12 anos. Ao contrário do que muitos falam, ele não foi ao Bar Mitzvah naquele momento. Obrigatoriamente, o menino teria que ir pelo menos uma vez, tá? E 1 ano antes, ele deveria ir a Jerusalém, na Páscoa. No ano seguinte, quando ele completasse 13 anos de idade, ele passaria finalmente pelo Bar Mitzvah, a menina pelo Bar Mitzvah e o menino pelo Bar Mitzvah. O que significa Bar e Bat? Não é hebraico essas palavras, é em aramaico.
Bar é filho e Bat, filha. Então, Bar Mitzvah é filho do mandamento, filho da lei. Então, José ele participou, ele foi atuante na formação do seu filho. Ele esteve presente, contextualizando para os dias de hoje. Nos mostra a importância também da participação dos pais, inclusive do pai, em todos os eventos marcantes ali da formação da personalidade, caráter de seu filho. Tá? Então, José ele foi muito atuante nessas esferas aí. Tá bom? São características do caráter de José. Quanto à missão de José, terceiro ponto, pouco a falar, ele veio da tribo de Judá, tá? Tanto ele como Maria, não é citado o nome Maria na genealogia de Lucas, porque não é citado o nome de mulher, tá? Mas ela é descendente de Natã, tá bom? Inclusive isso é muito importante, porque na descendência de José, que ele veio de um dos filhos se me falha melhor, de Josias, e um desses filhos recebe a maldição do Eterno, então ele não poderia. Então, na verdade, Jesus ele vem da descendência davídica para se cumprir as profecias, mais enfaticamente até mesmo da questão de Maria, que ela vem de Natã. Não há nenhuma maldição recaída a Natã, mas a uns dos filhos de Josias. Tá? Se me falha a memória, Joaquim, me foge um pouquinho a memória aqui no momento, tá bom? Então isso aí, quanto a essa missão de José, ele foi um pai protetor, ele seguiu todos os trâmites ali, e assim ele foi fundamental nessa constituição do menino. E até aqui, na próxima aula estaremos fechando o trimestre, esse trimestre aí da Escola Bíblica Dominical, falando da questão do ápice caracterial que foi a pessoa de Jesus Cristo. Shavuot Tov a todos, uma boa semana a todos.